O primeiro react vai ser um corte da entrevista do Eduardo Marinho pro Ferrez. E, assim, é um corte de uns 4 minutos. Eu já tinha planejado em fazer esse corte, porque chegou na minha timeline um vídeo do Luigi, né? Reagindo a esse corte do Ferrez. Eu parei para assistir o Luigi. Acho que o Luigi é um cara que manja muito de entretenimento, enfim. E eu parei para assistir. E eu, vendo o corte, eu pensei, poxa, aí tem, acho, uma coisa que vale a pena a gente fazer alguns comentários. Os comentários do Luigi lá têm o seu valor também. Assistam o react que ele fez. Mas eu quero aqui apostar numa outra linha e fazer alguns outros comentários. Coisas que nós comunistas já constatamos há algum tempo no Eduardo Marinho. Embora eu acho que o Eduardo Marinho tem, sim, algum valor, tá, gente? Eu sei que alguns comunistas não vão gostar de ouvir isso de mim, mas acho que algum valor talvez ele tenha ali. E eu não conheço ele pessoalmente. Não o conhecendo pessoalmente, somente a partir dos vídeos que circulam aí, eu vou partir do princípio que ele é uma pessoa bacana, que ele é gente boa, né? Vamos dar esse crédito aí para ele a partir do ponto de eu não o conhecer, tá? Eu conheço algumas opiniões dele que eu acho bastante problemática em relação ao comunismo, e não só em relação ao comunismo, tem uma série de outras opiniões dele que eu acho problemáticas, mas eu acho que ele tem, sim, algum valor e alguma coisa que a gente possa comentar em cima. E, inclusive, eu quero dizer o seguinte, se alguém aqui quiser fazer de motoboy da treta, eu não quero treta com o Eduardo Marinho, não, tá? Eu até acho que seria bacana a gente poder conversar. Eu acho que seria interessante ele conversar com um comunista, porque eu acho que possivelmente haja espaço ali com ele para um diálogo, para a gente tentar construir alguma coisa e, quem sabe, chegar aí em alguns denominadores comuns. Então, eu vou aqui fazer um react ao Eduardo Marinho, a esse trecho da entrevista do Ferrez. Evidentemente, eu vou construir uma crítica, mas eu vou fazer questão de manter o respeito, porque eu acho que seria interessante eu ter uma conversa com um cara que nem esse. Se ele estiver disposto a conversar com um comunista, sem 7 pedras nas mãos, porque eu não quero partir para um embate com ele nesse sentido. Embora eu me dê o direito de discordar frontalmente de algumas coisas que ele diz, em especial em relação ao comunismo, né? Então nós vamos reagir primeiro ao Eduardo Marinho no Ferrez, é um vídeo bem breve. Pergunta que eu mais ouvia, você é comunista? Basta você falar de justiça social. Sacou? Ia naquelas vernissagens, que botava aquele monte de pobre uniformizado pra servir. Sabe? É um ambiente que me incomoda. Nas galerias eu ganhava mais grana do que na rua, mas a minha vida ficou mais pobre. Então, quando meus filhos terminaram de crescer e foram tomar conta da vida deles, eu não precisava mais sustentar ninguém, não precisava mais dessa grana toda, voltei pra rua, velho. Acabou um casamento mais ou menos por causa disso. Por causa disso? Porque caiu a renda, né, velho? Mas a vida voltou a ser rica. Você vê, né? Quantos estão com muito dinheiro e têm a vida mais pobre, né? Mas isso é frequente, mano. O cara vive enclausurado e não percebe. Por que será, né? Eu parei porque, assim, essa é a linha que ele segue. E que é uma linha moralmente muito defensável, né? Uma vida mais austera, uma negação do consumismo como objetivo de vida, a ideia de dar valor para as verdadeiras faculdades humanas, para as emoções mais fraternais, enfim, tudo isso eu acho muito bacana, tá? Não tenho crítica nenhuma em relação a isso. Mas o ponto é, nós optamos por viver uma vida correndo atrás de dinheiro ou nos é imposto isso? Será uma questão somente individual? Será uma questão moral? Eu acho que essa é a linha que a gente tem que começar a pensar quando a gente analisa esse tipo de fala como a do Eduardo Marinho, tá? Vamos deixar ele falar mais um pouquinho. Cercado de puxa-saco de falsidade, mano. Ele perde contato com a sinceridade, já não confia mais em ninguém. Isso pra mim é um inferno, mano. Você vive um mundo cênico. Isso pra mim também é um inferno. Mas por que será que o mundo é assim, né? Todo mundo te sorri, todo mundo te ama, todo mundo te quer, é tudo pago pra isso. Eu quero sinceridade, meu irmão. Dos interesseiros eu quero o desprezo mesmo. Tamo junto, Eduardo Marinho. Porque assim eles não me enchem o saco e me deixem encontrar pessoas mais interessantes. A gente tem uma regra lá onde a gente trabalha com todo mundo, que quando a gente percebe que é puxar saco, a gente já logo desliga. Fala, ó, não dá não. Começou a puxar saco, tem que puxar saco do menor que tá lá no projeto, que ele acha que é, sabe assim, que é o desfavorecido. Aquele meio ali. Quem puxa saco
puxa-tapete. Eu sempre repito isso também. Puxa-saco, mal roubado. É padrão, velho. O dono da galeria vinha reclamar comigo. Porque eu tinha dito pro cara o que eu pensava, sacou? O cara, o Ricão, cercado de pintores, que eram meus colegas, estava todo mundo expondo, uma vernissagem no Cassino Atlântico, inclusive, lá no Rio. E eu cheguei junto e o cara tava falando assim, não, qualquer um que se esforçar pode ganhar dinheiro e ficar rico nessa sociedade. Eu ouvi só essa frase. E aí eu ouvi e falei assim, é mesmo? Já viu esses caras botando asfalto na rua, com aquele rodo de madeira, respirando querosene num calor do caralho, cheirando aquele gás? Você acha que ele não tá se esforçando ou você acha que ele tá ganhando muito dinheiro? Meu irmão, os outros pintores simplesmente viraram as costas e saíram todos, mano. Ficou só eu e o cara. Aí ele, pá, você é comunista? É isso, né? Até aí bacana, né? Até porque a crítica dele tá correta e é bom também fazer uma ressalva aqui. Ele é um cara de família, tá? Pelo que eu sei da história dele, é um cara que tá bastante tempo no rolê aí, a gente já pode ter algumas informações sobre ele. É um cara de família, ingressou na universidade, depois, pelo que eu lembro, não chegou a concluir o curso, né? Foi, sei lá, o Jonathan Supertramp brasileiro, saca? Lá do Into the Wild, né? Como é que é o nome? Na Natureza Selvagem, no filme, né? Que tem livro, tem filme. É o nosso brasileiro, né? Jonathan Supertramp lá, da Natureza Selvagem. Aliás, o filme é meio bosta, mas a trilha sonora do Ed Vedder é, ó, do caralho. Mas enfim. Ok, acho massa essa questão de questionar os valores capitalistas, né? E esse desprendimento, essa questão da sinceridade, essa questão que ele sempre traz nas falas dele, né? Acho que ele tem algumas falas que funcionam muito bem. E como eu coloquei ali, é tipo hippie cult. E qual é, vamos dizer assim, a funcionalidade dele? Ele faz um discurso extremamente moral. Então ele faz uma crítica à moral capitalista que funciona muito bem para dar um peso na consciência da classe média. Para a classe média, quando confrontada com o discurso do Eduardo Marinho, ela se sente incomodada. Por isso que eu digo que ele tem algum valor, né? Porque ele consegue incomodar aquela classe média que não consegue perceber os seus próprios privilégios, as suas próprias limitações, a própria vida que é correr naquela roda lá onde ficam correndo os ratinhos de laboratório, sabe? Correndo atrás de uma cenourinha ali, que é o que o capitalismo nos impõe. Então acho que aí ok. O problema é que todo o capitalismo, ele sustenta a sua ideologia, que faz com que a classe trabalhadora não se perceba enquanto classe explorada, a partir de dogmas morais. Então o capitalismo, ele utiliza desse discurso moralista para tirar a culpa do sistema e do fracasso do sistema, colocando essa culpa no indivíduo. O Eduardo Marinho faz a mesma coisa. Ele também fulaniza a culpa. Saca? Eu não sei muito bem se é uma parada assim do tipo anarquista, uma coisa assim, não, vamos botar abaixo o capitalismo mesmo, mas uma parada horizontalista, sem hierarquia de organização, organizando horizontalmente o espontaneísmo e vamos derrubar o capitalismo, uma coisa, sei lá, meio anarquista, ou se é uma parada meio hippie gratiluz, que nem eu gosto de falar, né? Não, vamos fazer uma revolução interna aqui, cada um faz a sua revolução pessoal e aí a gente melhora o mundo, né? E isso sim é extremamente utópico, né? Isso sim, né? Tanto os anarquistas, muito mais ainda os gratiluz, né? Nunca houve na história da humanidade uma revolução anarquista bem-sucedida, né? Você pode utilizar esse tipo de organização do tipo horizontalista, vamos dizer assim, se você vai tomar uma escola, uma fábrica, ou até mesmo uma pequena cidade. Mas para enfrentar os aparatos de dominação de classe, de Estado, e levar a cabo um processo revolucionário, isso já foi demonstrado inúmeras vezes insuficiente. Por isso a necessidade de uma maior organização a fim de efetivamente fazer alguma coisa antissistêmica. Porque senão a gente fica apenas num discurso antissistêmico e não consegue fazer nada. Então eu não sei se essa parada é uma parada mais que pende pro lado anarquista, porque ele não me parece ser um cara que estudou, tá? Talvez alguma coisa de filosofia, talvez alguma coisa de literatura, ele escreve algumas coisas, participa de alguns programas, mas claramente me parece uma pessoa que não tem leitura de teoria, e até aí não tem problema nenhum.
Até aí não tem problema nenhum, ninguém é obrigado a ler teoria. Aliás, tem muita gente que tem formulações maravilhosas sem ler uma vírgula de teoria. A questão, para mim, assim, a crítica até nem é essa. Eu acho que ele tem todo o direito de fazer a sua própria filosofia, ter a sua própria visão de mundo e expor isso da maneira que ele expõe. Eu acho que ele é um bom orador, acho que ele tem uma retórica bastante boa. E o problema não está em ausência de leitura. O problema está na não percepção de que ele combate uma moral burguesa a partir de uma perspectiva moralista também, que é absolutamente inócua no sentido de transformar a realidade. Não há possibilidade, gente, de todo mundo florescer no seu interior uma natureza diferente quando o mundo exterior te impõe uma série de normas, de padrões, de gostos. É a mesma coisa que a gente dizer assim, olha, não, nós não podemos ter lei de incentivo à cultura nacional de cinema porque as pessoas preferem ver o cinema de Hollywood. Falar isso é assumir que as pessoas são livres para escolher, que os gostos das pessoas são submetidos tão somente ao subjetivo das pessoas, quando não há uma estrutura que condiciona as pessoas a gostar de uma coisa e não de outra. Saca? Cai no mesmo problema que o meu camarada Elias Jabbour denuncia lá dos liberais, que é não conseguir sair do pensamento simples para o pensamento complexo. Não consegue avaliar as estruturas que regem essas questões na sociedade. Né? Então, por isso que é um pouco temerário esse discurso assim, hippie cult, porque ele, embora sirva como uma válvula que provoca um desconforto na classe média, fazendo ela se chocar com seus próprios privilégios, a ferramentaria que ele usa para provocar esse desconforto também parte de uma conotação moral que ignora a estrutura social que pauta a moral das pessoas. Isso, para mim, é extremamente problemático. Falei, não, cara, não. Mas isso é conversa de comunista. Não, até conheço gente comunista, vendida arte para comunista, entendeu? Eles têm um outro pensamento, mano. Se você perguntar para qualquer um deles se eu sou comunista, eles vão dizer que não. Até aí, perfeito. Eles têm uma linha, eles são devotos de São Marx. É outra história. Aí ele já deu uma alfinetada, né? Devoto de São Marx. Marx é genial. Acho que todo comunista vai concordar comigo nisso. Mas assim, nós não podemos ser dogmáticos. Eu tenho muitas outras influências. Todo mundo sabe da minha influência do David Graeber, por exemplo, um anarquista. Todo mundo sabe da minha influência do Eric Heiner, né? um keynesiano. Eu acho que, assim como o próprio Marx fez, né, para quem acha que a gente é devoto de São Marx, a gente tem que ler de tudo. Né? Eu, durante muito tempo, só li literatura liberal de economia para tentar entender a linguagem que eles estavam falando, para conseguir conhecer melhor o meu inimigo, por exemplo. Né? Então a gente não tem nada de devoto de São Marx. A questão é que o Marx, gente, ele é o melhor teórico, na minha interpretação, até hoje, do capitalismo. O Marx, ele... E é isso que muita gente não entende. Por que a gente, quando vai tentar compreender a sociedade mercantil capitalista, a gente invariavelmente recorre a Marx? Porque esse foi o trabalho da vida do Marx. O Marx morreu antes de terminar esse trabalho. Ele olhou para a sociedade mercantil capitalista do século XIX e disse, eu quero entender essa porcaria aqui. E foi estudar a fundo essa sociedade em sua totalidade e percebeu que a metodologia de pesquisa não dava conta, a partir da ferramentaria existente, de compreender a totalidade dessa sociedade. Então ele faz um estudo magistral, mastodôntico, que dependeu da elaboração de um método de análise para conseguir desvelar o seu objeto de pesquisa, que era a sociedade mercantil capitalista. Então, Marx, quando o assunto é a interpretação da sociedade capitalista, ele é incontornável. Só que o Marx não se encerra em si mesmo, por isso existe uma tradição marxista, né, que parte desse estudo incontornável e o aprimora, e o recicla, e o ressignifica muitas vezes, e o completa. Porque se você não fizer isso diante do marxismo, você está esterilizando a potencialidade do marxismo. Porque uma das coisas mais
interessantes no marxismo é justamente o método de análise, o materialismo histórico dialético, necessário para a compreensão da sociedade capitalista. E vejam, se o Eduardo Marinho tivesse um mínimo de noção do método, ele certamente, por isso que eu fraternalmente conversaria com ele, ele certamente se questionaria a respeito desta questão moralista para a transformação do ser humano em meio à sociedade capitalista. Porque ele vai compreender, quem sabe, que embora seja um movimento dialético, onde a gente interfere na realidade, a realidade nos molda. Portanto, a gente não faz as nossas escolhas de maneira livre no capitalismo. As nossas escolhas são altamente condicionadas pela nossa realidade material e pela dinâmica dessa realidade material. Porque aquilo que é real não é só aquilo que é material, mas é aquilo que é material e o movimento daquilo que é material, que forma um conjunto superestrutural de normas, cultura, formas de pensar, que acabam também pautando a sociedade. Então a gente não é livre, galera. Tá? Então, assim, é muito legal, é muito bonito, é música para os ouvidos, né? Sobretudo daquela esquerda liberal, mas negligencia as estruturas societárias que moldam o indivíduo. E isso é extremamente problemático. Vamos lá, agora que ele vai começar a desfiar o rosário, né, de críticas ao comunismo. É breve, tá? Mas eu acho que o pano para manga é mais ou menos nessa linha que eu venho já seguindo aqui. Sacou? Mas pra eles, mano, eles não sabem o que é comunismo. Não sabem o que vira um xingamento, velho. E não é. É uma classificação pra uma pessoa que adere a um modo de ver a sociedade que propõe um modo de transformar a sociedade. Como vem de cima pra baixo, não funciona, nunca funcionou. Viu? Aí ele repetiu esses literais dos discursos dos liberais, gente. Como veio de cima pra baixo, nunca funcionou. Aí a pergunta tem que ser sempre a mesma. Não funcionou pra quem? Pra quem que não funcionou? Veio de cima para baixo. Então quer dizer que os sovietes eram organizações de burgueses que derrubaram o czarismo. Então quer dizer que na China revolucionária foi a marcha da burguesia chinesa contra o campesinato chinês. Por isso que foi de cima para baixo. Vocês compreendem? Isso é falso, gente. Isso não é apenas um discurso bonito de uma visão de mundo. Não, isso é rigorosamente falso. Em todas as experiências socialistas, nós tivemos melhora da qualidade de vida da classe trabalhadora. A expectativa de vida na Rússia caiu 10 anos com a implosão da União Soviética. 10 anos. Eu acho que isso é muito ilustrativo para o que aconteceu com a dissolução da União Soviética. As experiências socialistas, elas são sempre muito ruins para a classe dominante. Porque para a classe trabalhadora sempre é muito positiva. A gente sempre teve moradia para todo mundo, escola para todo mundo, pleno emprego, comida para todo mundo. Agora, é lógico, muito dos problemas que são hoje advogados pelos críticos das experiências socialistas são, na verdade, problemas do capitalismo, por uma falta de conhecimento a respeito do que é o socialismo. O socialismo, ele nasce dos escombros do capitalismo derrotado pela Revolução. E os problemas do capitalismo derrotado não desaparecem no dia seguinte da Revolução. Durante todo o processo de transição socialista, a sociedade vai conviver com os problemas do capitalismo. Então, a desigualdade, a politicagem, as próprias estruturas sociais que pautam o comportamento humano vão continuar pautando de maneira enviesada o comportamento humano. Agora, é na dinâmica do embate, é a partir da organização na forma partido, a partir da autocrítica, a partir da avaliação e reavaliação dos processos, que as experiências socialistas vão se modificando e melhorando com o tempo. Não há dúvidas que todas as experiências socialistas tiveram muitos pontos muito problemáticos. E até hoje os têm. Mas quando a gente olha para o saldo em relação à classe trabalhadora, é falso a gente dizer que deram errado. É falso a gente dizer que vieram de cima para baixo. Então há um desconhecimento, e eu prefiro tratar dessa maneira, porque se não há desconhecimento,
há então má fé. Mas eu não conheço o Eduardo Marinho e eu honestamente estou tratando a questão aqui como desconhecimento. Eu acho que talvez ele tenha tido algum tipo de contato, né, com o comunismo, talvez quando ele cursou a faculdade ou com algumas pessoas da faculdade, porque durante um bom tempo o comunismo no Brasil foi pautado por uma linha trotskista, essencialmente academicista, fechada nos círculos dos DCS, e que se negam a sair desses círculos, porque quando a gente aponta que isso está acontecendo, eles ainda negam e digam que a gente que está errado. E ainda vem dizer que a gente que está errado. Então, assim, talvez ele tenha sido pautado por essa linha comunista, que é uma linha muito problemática e que, felizmente, né, creio eu que vem sendo superada. Os caras não têm intimidade com a periferia, vêm com medo. E fazem aquilo que eu falei, eles querem... Viu? Então, assim, ó, quem é que tem medo? Ele tá falando de nós comunistas. Não tem intimidade com a periferia, vem com medo. É uma crítica, em parte, correta. Por quê? Porque esse tipo de comunista, de fato, tem essa resistência. Não vem da periferia, não dialoga com a periferia. E aí cai lá naquele vídeo antigo dele mesmo que fala, né, que o comunista quer conduzir a massa, né, que ele faz aquela analogia com o motoboy. Quem conduz a massa é o motoboy, né? E eu acho que ele até tá certo nesse ponto. Se o comunista quer conduzir a massa, no sentido de chegar na periferia, iluminar os pobres trabalhadores e os conduzir rumo à revolução, tá fazendo tudo errado. Tá fazendo tudo errado. Isso não é a nossa prática do leninismo, né? A gente tem que estar no meio do povo, a gente é do povo, nós não precisamos ir aonde o povo está, porque nós estamos no meio do povo, porque nós somos o povo. E nós dialogamos com o povo. Eu acho que talvez o Eduardo Marinho seja muito pautado por essa forma mofada de um marxismo elitista que, sei lá, circula aí nos salões da USP, nos salões da URGS, talvez, e de outras universidades federais ou estaduais. Que não é, para mim, um marxismo potente. Para mim, o marxismo mais potente é um marxismo que dialoga com o povo por estar no meio do povo, por ser do povo. Eu não acredito que ele vá falar, por exemplo, da minha forma de se expressar, quando estou fazendo trabalho de base, como uma forma que as pessoas não entendem. Será que eu tenho medo de chegar na periferia? Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu fui candidato a vereador em Tramandaí, que era a cidade que eu morava, em 2016. E diferente dessa última eleição, na época, eu decidi fazer a minha campanha centrada no bairro mais pobre da cidade, que era conhecido como Agual, né? Depois mudou de nome para Parque dos Presidentes, né? Até porque Agual era uma expressão pejorativa em função das invasões que aconteceram lá na formação do bairro. Então era o bairro mais pobre, né? Assim, nenhum tipo de saneamento básico, nenhum tipo de calçamento em boa parte do bairro, muitas casas construídas com madeiras de resto de construção, placas de político, muitas sem nem mesmo assoalho, água encanada, luz é gato, enfim. Típica periferia da periferia. Eu passei lá dentro os 45 dias da campanha. E no final da campanha eu era conhecido em todo o bairro. Eu não moro lá, nunca morei lá, evidentemente. Mas como professor, eu tinha contato com alunos de lá, com famílias de lá, e tinha o respeito dessas pessoas, tinha trânsito livre, eu podia entrar e sair de madrugada, conhecia todas as biqueiras, sabe? A galera já me via de longe lá, o meu carro entrando no bairro, já dizia, não, aquele lá pode deixar passar porque é o professor. Eu dialogava com todo mundo lá dentro, eu sabia dos problemas, da realidade de todo mundo, e tinha um diálogo franco, nós fazíamos eventos lá, ainda antes da campanha, organizávamos ações beneficentes, fazíamos sopão, dialogávamos com as pessoas, levávamos teoria, inclusive revolucionária lá para dentro. Então não havia problema nenhum, não havia dificuldade nenhuma de comunicação, né? Eu era tão periférico quanto aquela galera, né? Tinha uma situação um pouquinhozinho melhor, que conseguia morar um pouquinho mais pro lado, mas a realidade não era tão diferente da minha, a ponto de eu ter medo de entrar lá, de eu não conseguir me comunicar com aquela galera. E acho que o comunismo que eu quero representar e que está sendo representado por uma nova leva que vai para além dos muros da universidade é um comunismo que fala a linguagem de todo mundo. Assistam lá a minha entrevista no Desce a Letra e digam qual parte ali do conteúdo não ficou acessível para qualquer pessoa do Brasil.
Assistam a entrevista da Laura Sabino, assistam as entrevistas do Chavoso da USP, para citar alguns exemplos aqui de quem eu acredito que fala uma linguagem quando o ambiente é propício a se falar determinada linguagem. É claro que eu não vou entrar no salão da USP para dar uma palestra e vou falar na mesma linguagem que eu vou chegar numa periferia, num supão ou numa militância de bairro, batendo perna de casa em casa, fazendo panfletagem, chamando a galera para participar. Então, assim, tem muito a ver com o ambiente, com o espaço que a gente está. E há, sim, um processo muito saudável de renovação do comunismo, porque a gente simplesmente entende que esse sistema é irreformável. Então não tem cabimento a gente vender a ilusão para o trabalhador, dizendo, não, faça uma revolução interna dentro de você, né? Consuma menos, goze mais das coisas boas da vida, recolha o seu lixo, separe seu lixo, não use canudinho plástico, abrace árvore, dê bom dia para o sol. Não adianta a gente falar isso para a classe trabalhadora achando que nós vamos resolver o problema da vida da classe trabalhadora. Diz assim, não, trabalha menos, consome menos, goza mais a vida. Vai com esse papo aí na perifa para ver o que vai ouvir de volta. Então, assim, me parece muito utópico e simplesmente muito acessível música para os ouvidos de uma classe média que acaba se colocando um sentimento de culpa quando confrontada com seus próprios privilégios. Mas não coloca nada no lugar. Saca? Se todo mundo resolver dar bom dia pro sol e abraçar a árvore, nós não vamos acabar com a exploração, nós não vamos acabar com a poluição, nós não vamos acabar com a desigualdade, nós não vamos acabar com a violência política, nós não vamos acabar com as guerras, nós não vamos acabar com o processo de destruição da espécie humana no planeta Terra, que é um processo causado pelo capitalismo. Então, assim, eu sou pragmático demais para não ser comunista. Eu acho que os comunistas são os mais pragmáticos. Porque a gente identificou um problema e tá, ok, o problema é esse, o que a gente faz para resolver? O que a gente faz para resolver não é algo que vai ser feito com flores, com arco-íris no céu, com música clássica, com um sorriso no rosto, com poesia. Não vai ser assim. Porque o nosso inimigo, que é a classe burguesa organizada, não atua assim contra a gente. Eles atuam com violência, com repressão, com dominação ideológica, com aparato de dominação ideológica, com a força da grana. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos enfrentar isso como uma revolução interna? É isso? Desculpa, mas assim, isso sim é utópico. Porque o comunismo, na verdade, ele é anti-utópico, ele é científico. Ele mostra o problema está aqui e se a gente quiser superar esse problema, porque se nós estamos olhando para a sociedade capitalista, identificamos nela uma contradição insuperável, bom, a gente precisa derrubar a sociedade capitalista para que essa superação aconteça. Porque se no capitalismo tal contradição é insuperável e ela é a origem dos nossos problemas sociais, bom, não há alternativa a não ser superar esse sistema se a gente quiser acabar com esse tipo de problema. Então não tem nada de utópico nisso. Então, assim, eu não sei se é má fé ou desconhecimento do Eduardo Marinho, né? Ou se simplesmente ele vestiu um personagem ali do filósofo da rua, o filósofo, sei lá, como é que chamavam ele, etc. E tá querendo ser original, o que é bastante difícil a gente ser original. Não é impossível, mas é bastante difícil. Agora, é muito mais difícil ainda a gente ser original procurando confrontar esses conhecimentos sem nenhum tipo de base formatada em cima das construções que a humanidade vem fazendo há tanto tempo acerca desse assunto. Então, assim, é temerário, é muito bonitinho para os ouvidos da classe média, para que ela fique com um sentimento de culpa, mas não é nem um pouco prático, é totalmente utópico. Serve para ele vender palestra, por aí, para cima e para baixo, e serve para causar um sentimento de culpa na classe média diante dos seus próprios privilégios e assim os reconhecer. Agora, isso não vai resolver o nosso problema, isso não vai acabar com o racismo, isso não vai acabar com o machismo, isso não vai acabar com a LGBTfobia, isso não vai acabar com a exploração da classe trabalhadora. E eu tô preocupado em como acabar com essas coisas. E eu não vejo outra maneira de acabar com essas coisas a não ser acabando com o capitalismo.
arrebanhar e tutelar, porque eu estudei. Estão condicionados, mano. Então, a achar que o saber é superior à sabedoria. Eles nem conseguem falar. Percebem a sabedoria. Eles não conseguem nem falar que nem nós. A gente tenta trazer os caras pra trocar ideia. Língua. Eles falam de uma linguagem que o povo fala, mano, que porra que esse cara tá falando? Quem é que foi aí no Ferrez? Foi algum comunista já no Ferrez? Porque a impressão que me deu nessa parte do trecho aí que ou o Ferrez tentou desvirtuar o assunto do caminho que o Eduardo Marinho estava levando para não comprar briga com os comunistas, porque parece que o Ferrez está falando dos liberais lá, do cara da galeria que estava chamando o Eduardo Marinho de comunista. Enquanto que o Eduardo Marinho está mais afim de malhar os comunistas. Que eles não falam a nossa linguagem, que como leu, sabe mais. Eu acho que se algum comunista utiliza as suas leituras para se vestir de uma arrogância com seus irmãos de classe, está fazendo errado. Está fazendo muito errado, porque assim, grande parte do que a gente precisa aprender para ser um bom comunista não está nos livros. Está na dinâmica da classe trabalhadora. Então, você pode pegar uma pessoa analfabeta, tá, da classe trabalhadora, certamente essa pessoa tem muito a lhe ensinar, mas muito mesmo. E nós temos muito que aprender. Então, se a gente está tendo uma postura de levar o conhecimento, a gente está fazendo errado. Eu não paro dessa prática. Para mim, o conhecimento se constrói. Eu posso ser, no máximo, um mediador. O que eu gosto de fazer é uma série de provocações, inclusive a estudar. Mas até para que a pessoa possa começar a estudar, a pessoa tem que estar disposta a isso. E isso não necessariamente é o primeiro passo para a consciência de classe. Então, assim, a gente tem que atuar como mediador, como facilitador. Quando a gente está junto da classe trabalhadora em processo de organização, a gente tem que ouvir muito mais do que falar. Tudo isso aí eu estou extremamente de acordo. O que eu não estou de acordo é dizer que não é essa a postura dos comunistas. Porque, vejam, eu sou um comunista e eu tenho essa postura. E acho que o comunista que não tem essa postura está tendo uma postura errada. Está tendo uma postura errada, porque se você chega em qualquer lugar que não é o seu espaço para levar a palavra e iluminar os outros, você vai conseguir, no máximo, a antipatia desses outros. Não, vai lá, convive com aquelas pessoas, entende a vida delas. E eu vivo insistindo nisso. Por que eu falo tanto, por exemplo, no meu sonho de construir os centros socialistas aqui no Rio Grande do Sul? Porque isso é uma ferramenta capaz de viabilizar essa prática. Por exemplo, para mim, grande parte do sucesso da estratégia política dessas igrejas evangélicas neopentecostais mais nocivas consiste em eles estarem presentes cotidianamente na vida da classe trabalhadora. Então eles vão lá, abrem um templo no meio da vila, o pastor vai lá, faz um trabalho de acolhimento, tá lá o ano inteiro, tá lá todo dia. Aí tem a banda do templo, né, lá da igreja, que eles se socializam. Aí tem o bingo lá, sei lá, da igreja. Aí tem o culto. Aí tem 4, 5 cultos diferentes, de tipos diferentes. Aí o pastor daqui a pouco já tá fazendo um acolhimento para aquela mãe que tem um filho em cana. Já tá tentando arrumar uma mão lá pro cara conseguir, talvez, quem sabe, um advogado, desenrolar uma parada nesse sentido. Então, isso cria um vínculo afetivo, de confiança entre a comunidade e o pastor, que faz com que o pastor comece a exercer uma influência política sobre essa comunidade. Essa influência política não pode ser quebrada com a gente chegando na comunidade dizendo: olha, esse pastor é ladrão, ele quer te explorar, ele quer explorar teu dízimo, não confia nele. Isso nunca dá certo. Porque se você chegar assim, a pessoa vai te olhar e vai dizer: peraí, quem é tu para chegar aqui agora e dizer que o pastor não presta, sendo que o pastor é que está com a gente aqui o ano todo? Quando a gente precisa, é ele que nos ajuda. Então eu defendo a estratégia dos centros socialistas não para levar a palavra e iluminar as pessoas na periferia, mas para estar lá oferecendo essas coisas para as pessoas, só que de maneira laica. Saca, daqui a pouquinho já tem uma escolinha de capoeira, uma escolinha de violão, uma escolinha de teatro. Daqui a pouco a gente já está oferecendo uma apresentação, daqui a pouco já vai ter aquele dia onde nós vamos oferecer um corte de cabelo, daqui a pouco já tem alguns camaradas ali que trabalham com fisioterapia, com enfermagem ou qualquer outra coisa do gênero, vão estar dando algum tipo de assistência básica para as pessoas. Daqui a pouco já tem um advogado no coletivo que pode também prestar uma assessoria para quem está precisando lá dentro.
Daqui a pouco a gente já consegue fazer um mutirão, construir, sei lá, um pump track ou um pequeno skate park pra galera brincar, um campinho de futebol, uma quadra de vôlei, de basquete, saca? Se a gente começa a se inserir na comunidade com essa lógica de participar da rotina e não de levar a palavra, a coisa funciona muito mais. E aí você pode, de repente, ter lá dentro um cursinho pré-vestibular, você pode ter lá um cursinho de formação paralelo a tudo isso para começar a difundir, junto com esse processo de confiança que a gente vai estabelecendo, a palavra do socialismo. Para que as pessoas entendam qual é a crítica ao capitalismo, para que as pessoas compreendam o porquê daquela realidade ser assim, por que falta tanto Estado lá e sobra tanto Estado nos bairros de Bacana. Então vejam, assim, é uma generalização que o Eduardo Marinho faz do comunismo a partir da pior prática comunista possível, que é a prática de um determinado trotskismo encastelado nas universidades públicas brasileiras, que tem um distanciamento, um descolamento absurdo da classe trabalhadora, que sequer consegue se reconhecer enquanto tal. Esse é o tipo de comunismo que quer levar a palavra, a gente não quer. A gente está disputando a classe trabalhadora em todas as áreas possíveis, inclusive na internet, que ainda é uma ferramenta muito pequena burguesa, muito classe média, mas que gradativamente está se popularizando e a tendência é se popularizar cada vez mais com o avanço da tecnologia. Então a gente tem que estar nesses espaços. Por que a gente está aqui fazendo essa linguagem do React? Bom, porque hoje a linguagem do React é a que chega mais longe nas pessoas. Bom, é a melhor linguagem? Para mim, não. Eu, durante muito tempo, classifiquei a linguagem do React como prostituição. Com o perdão aqui dessa simplificação grosseira. No entanto, eu fui obrigado a me render porque não interessa o que eu acho melhor, o que eu acho mais digno, o que eu acho mais sofisticado. O que interessa para o comunista é aquilo que funciona melhor. Então, se essa linguagem funciona melhor, bom, é a linguagem que eu vou usar. Então, a minha crítica ao Eduardo Marinho é essa. Será que é desconhecimento ou má fé? Eu, sinceramente, gostaria de conversar com ele, para que ele ouvisse também essa perspectiva. Quem sabe, talvez eu possa mudar alguma coisa nesse discurso que ele repetidas vezes já fez a respeito dos comunistas, porque ele parece que tem até uma certa implicância. O que será que causou essa implicância? Qual a má impressão que ele teve do movimento comunista? Para sempre que ele tem qualquer oportunidade, ele repita essas coisas, né? Como eu disse, nesse momento do corte, me pareceu que o Ferrez quis levar a conversa para outro lado. Uma vez eu falei isso com um comunista. Pô, mano, você tem que falar a linguagem do povo. Ah, não, mas eles também têm que se esforçar. Porra, meu irmão. Eu não sei qual comunista que falou isso pra ele, mas eu já tenho uma outra interpretação. Eu já acho que assim, não. Primeiro, o povo não é burro. Coisa mais estúpida que existe pra mim é dizer assim, não, eu não posso falar de determinada maneira porque o povo não vai entender. O povo vai entender. Agora, é claro, eu não posso usar de uma retórica para sustentar uma aparência de sofisticação, quanto, na verdade, eu estou sendo apenas pedante para quem está ouvindo. Eu também tenho a obrigação de fazer um discurso, de fazer uma interação, primeiro, uma interação disposta a ouvir, e segundo, uma interação disposta a ser ouvido. Porque se eu vou falar de uma maneira apenas para me vestir de uma arrogância, eu não estou sendo nada diferente de não ser de um patife. E não é esse o trabalho do comunista. O trabalho do comunista, repito, é ser um mediador. Ele não precisa ir até o povo, porque ele é do povo, ele está no meio do povo. Sabe, uma das coisas que começou a me cair uma ficha já há algum tempo é assim, não, né, a discussão entre os grupos comunistas, a gente tem que ir até a periferia para ir lá conversar com as pessoas. Não, mano, tá errado. A gente tem que ir aonde a gente tá. Onde são os nossos espaços. E conforme nós formos ocupando os nossos espaços, nós vamos estar ocupando todos os espaços na sociedade, inclusive a periferia. Ninguém melhor para dialogar com a periferia do que a classe trabalhadora da periferia. O que a gente tem que demonstrar é que não deve existir bloqueios para que essas pessoas transitem. Agora, não me parece razoável que, não, nós vamos lá levar a palavra. Eu não gosto desta forma de fazer política. Nós não temos que levar a palavra para ninguém. Nós temos que ser mediadores, nós temos que escutar, nós temos que aprender. Porque o que nós sabemos é apenas uma chave de interpretação
para a sociedade mercantil capitalista que explica a exploração. Só que nós não vamos levar essa explicação a partir da imposição. Essa explicação tem que ser construída e nós temos que atuar como mediadores neste processo, para que as pessoas consigam tomar consciência de classe, para que as pessoas optem pela organização, preferencialmente partidária e com um centralismo democrático. Mas vejam, preferencialmente para que as pessoas cheguem, para que a gente consiga construir isso junto da classe trabalhadora. Eu não acho razoável qualquer outra forma que não seja uma forma nesse sentido, de construção coletiva desses saberes, dessas vivências, e para que a gente se transforme no meio disso também. Um exemplo clássico que eu vou dar aqui é a minha experiência nessa última eleição. Quem acompanhou a minha caminhada na última eleição viu eu dizer que eu saí da eleição muito diferente de quanto eu entrei, porque foram 45 dias de militância intensa no meio do povo, que me ensinaram muitas coisas no sentido de como dialogar, de como mediar, de como tocar em determinados assuntos, de como conseguir chegar nas pessoas. Então, se eu não tivesse passado pela essa experiência, se eu não tivesse estado atento, eu não teria entendido e não teria tido essa aprendizagem. Então, isso também fica aí, vamos dizer assim, de reflexão para a nossa própria prática. Foi o que o padre falou pro Renato Freitas, esse dia que nós estávamos entrevistando, ele falou, o padre, ele estava lá na reunião na casa do padre, depois daqueles caos todo, aí disse que ele falou, pô, padre, mas nós crescemos em frente a essa igreja aí, passando fome, na rua, tal, o padre falou assim, mas o povo tem que se esforçar, vocês têm que se esforçar. Pô, é a mesma conversa, velho. Não do que tá falando, velho. É foda, né? Vai viver lá junto e ver se não tem que se esforçar pra viver daquele jeito. Mas a senhora que tá subindo esse morro ali agora, atrás de você lá, a mulher tem 74 anos, o joelho tudo estourado de limpar a casa dos outros, não se esforçou? Não se esforçou? Aí... Ou ela tinha que acordar um dia pensando em riqueza pra ser rica, que é o que os caras falam. Se você plasmar riqueza, acontece na sua vida. Viu? A impressão que eu tenho é que ou o Ferrez fez de propósito e tirou o Eduardo Marinho daquela crítica ali que ele entrou dos comunistas, ou ele não entendeu que o Eduardo Marinho estava malhando os comunistas e o Ferrez estava falando ainda lá do liberal lá que estava pentelhando o Eduardo Marinho. Pô, aí é sacanagem demais, né, velho? É culpa da mulher que não sonhou com a riqueza. Não se fala da sociedade, mano. Não se vai à raiz. E isso é ser radical. Sim. E ser radical é tão subversivo, porque você precisa de profundidade mental para ser radical, que eles transformaram o significado da palavra. Você escuta esse cara é radical, você entende que ele é violento, que ele é grosseiro, que ele é intolerante, que ele é briguento, mas não que ele busca a raiz das coisas, não que ele tem um pensamento mais profundo, não que ele vai... Aí eu fico pensando, ok, massa, mas assim, será, gente, tá? Que o Eduardo Marinho classifica a postura dele como radical? No sentido que ele mesmo explicou agora ali. Será que ele é radical? Será que ele está olhando para a raiz dos problemas? Será que ele interpreta que a raiz dos problemas é uma revolução interna que cada um de nós tem que fazer? Eu estou falando aqui sem ironia, tá? De maneira até sincera. Porque se for isso, gente, assim, é de uma ingenuidade que vocês, por favor, me desculpem. Então quer dizer que a radicalidade consiste em se libertar individualmente daquilo que é imposto pela sociedade que nos cerca e que nos molda desde o dia que a gente nasce. Ah, mas ele conseguiu, mais pessoas podem conseguir. Ah, bacana. Então se nós tiver mais gente dando bom dia pro sol e abraçando árvore, a gente vai construir uma sociedade livre desses princípios baseados exclusivamente na lógica capitalista. Desculpa, para mim isso é a mais pura utopia possível. Assim, não há como, sei lá, classificar de maneira diferente. Mas eu espero, quem sabe, um dia ter a oportunidade de conversar com o cara, né? De repente a gente troca uma ideia, eu aprendo alguma coisa com ele, e talvez ele aprenda alguma coisa comigo, e a gente consiga construir algumas coisas juntos. Porque... de outra maneira, me parece assim, um pouco de ranço, um pouco de preconceito, né, com os comunistas. Porque eu acho que se a gente organizar direitinho, talvez a gente perceba que a gente está no mesmo lado, que é o lado da classe trabalhadora, né? Então por isso que eu estou dando aqui esse benefício aí da dúvida em relação à postura do Eduardo Marinho por não o conhecer. E não o conhecendo, eu estou partindo do princípio que ele é um camarada gente boa, bem intencionado e que não é nenhum desses oportunistas espertalhões aí. Beleza, gente?